Olha, gente, uma pessoa tinha que estar aqui com a gente hoje, a Vivian Mendes, que também é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, mas ela foi presa ontem, naquela luta ali, a Assembleia Legislativa, a polícia invadiu e fez um verdadeiro tumulto. E acho que foi a única mulher presa, foi a Vivian Mendes. Mas eu tenho a notícia boa, que ela acabou de ser solta agora, eu fiquei sabendo, né? Então, uma notícia boa. Tá? E a gente continua aqui com as falas, e acho que agora é fala por vídeo, né? Da Vera Tocairi, não. Da Sônia Troitino, né? É historiadora, é livre docente em patrimônio documental e professora de arqueologia da Unesp, ex-orientanda da Ana Maria. Boa tarde a todos. Vai ser um vídeo. Ela não está presente, ela mandou pelo vídeo. Sem ser Ana Maria cansa, né? Verdade. Ana Maria, de certa maneira, é uma honra estar aqui hoje para rememorar e falar um pouquinho sobre a presença da Ana Maria de Almeida Camargo, mas, ao mesmo tempo, particularmente para mim, é algo bastante difícil, porém necessário. Eu tive um privilégio que eu acho que poucas pessoas tiveram, que foi de conviver com a Ana Maria durante muitos anos, mais de 20 anos, e conhecer muitas faces diferentes da Ana. Eu conheci a Ana primeiro como uma professora de metodologia maravilhosa no curso de História da USP, logo que eu entrei no meu primeiro semestre, com 18 anos. Depois ao longo dos anos e por opção própria de trabalho, de trabalhar com documentação, com arquivos, acabei conhecendo uma outra face da Ana Maria, uma Ana Maria muito envolvida com a preservação documental, com a preservação da memória, com a preocupação ao acesso. Um pouco mais para frente, tive o privilégio enorme de tê-lo como minha orientadora de doutorado. Iniciamos com uma orientação de mestrado, na sequência avançou para um doutorado, e aí é um outro tipo de relação que se estabelece, e talvez não a última faceta que eu conheci da Ana, mas uma das mais queridas é que todo esse ciclo de convívio acabou desembocando em uma grande amizade, né, que já tinha sinais antes, por causa da convivência, por causa da afinidade, mas quando a gente termina uma fase acadêmica, né, começa um outro modo de se relacionar com quem antes foi o nosso orientador, e eu tive esse privilégio de ter Ana Maria como uma amiga, e uma amiga muito querida, muito próxima, e de convivência estreita. Então a gente se falava com muita frequência, participávamos de projetos juntos, mais uma faceta de trabalho, sempre projetos arquivísticos ou organização de evento, ou seja, uma série de gostos comuns que acabaram nos aproximando bastante e permitindo que eu tivesse esse privilégio de conviver com a Ana. É até difícil falar de outra maneira. Para quem conheceu Ana Maria de Almeida Camargo, sabe exatamente a pessoa generosa, disponível
e despretensiosa que ela era. Na verdade, talvez se ela tivesse um dos seus maiores, não gostaria de chamar de defeito, porque não é um defeito de fato, mas era modéstia. Ana Maria era uma pessoa extremamente modesta, para o tamanho, né, da sua acho que percepção de mundo mesmo, em relação tanto a coisas relacionadas à academia, quanto a como ela enxergava o mundo e as relações dos seres humanos. A Ana Maria era uma gigante nesse sentido, né? Nunca trabalhava no nível raso, no elementar. Ela sempre procurava a complexidade, era atraída pela complexidade, para dizer a verdade. De certa maneira, creio que a estimulava bastante a refletir, a repensar e muitas vezes a se reposicionar. Ana Maria não era uma pessoa de pensamento fechado ou atitudes pré-definidas. Evidentemente que ela tinha uma opinião forte, uma opinião embasada, que era o que lhe dava muita segurança, então era bastante estável nas suas opiniões, mas ela sempre fazia uma autorreflexão, sempre repensava as suas próprias posições. Ela tinha interesse no avanço, no avanço intelectual como um todo. Enfim, eu de verdade poderia ficar horas contando sobre curiosidades, atuações, causos, e todos os meus relatos convergeriam para o mesmo ponto, né, de como a Ana Maria de Almeida Camargo foi uma professora, uma pesquisadora, uma intelectual altamente erudita. Impressionante a erudição da Ana Maria, uma colecionadora, uma colega, uma amiga, né, uma parceira de aventuras arquivísticas, né? Faltam adjetivos para dizer, para contar, para relatar a abrangência da presença da Ana Maria Camargo. A única coisa que eu posso dizer, terminando essa fala, né, essa breve fala, que nem de perto vai conseguir explanar todo o sentimento e explicar todo o significado da presença da Ana Maria, mas a única coisa que eu posso dizer é que a Ana Maria sempre esteve, está e estará presente, porque é uma desses seres humanos que fez diferença por onde passou. Fez diferença na vida de muitas pessoas, fez diferença na minha vida em particular, e deixa muitas saudades. Olha, eu vou chamar a próxima, que é a Vera Tocairim, é assessora na Prodam, empresa de tecnologia de informação e comunicação do município de São Paulo. Trabalhou com Ana Maria Camargo em Maputo, na Universidade Eduardo Mondlane. Só para fazer uma pequena correção, eu não sou mais da Prodam, estou desempregada há 2 anos. Bom, falar da Ana Maria, da presença dela em Moçambique. Márcia, isso mexeu comigo. Você mexeu demais comigo com esse pedido, tá? Então, vou ver se eu consigo falar. Somente o rigor no ensino nos permitirá sair do subdesenvolvimento. Obrigado pelo rigor nos ensinamentos. Eu me baseei na dedicatória que um moçambicano, diretor da Biblioteca Nacional de Moçambique,
fez a nós duas, porque nós éramos extremamente rigorosas no ensino da história, com especialidade em documentação em Maputo. Depois eu volto a falar sobre esse assunto. Eu tenho a impressão que quase ninguém, nem os mais chegados, como a Márcia e como a Silvia, principalmente com a Silvia, tenha conseguido acompanhar tudo que a Ana fez quase que simultaneamente. Acho que nenhum de nós conseguiu. Por exemplo, a mesma Ana, que ficou 6 anos clandestina, trabalhando sob os arquivos da ditadura militar, demonstrando, com o seu método de organização de arquivos absolutamente original, ela conseguiu, com seu árduo trabalho teórico, ela acompanhou a então diretora do arquivo, Inês Nogueira, que era uma historiadora com a qual ela teceu depois uma longa cumplicidade, porque a Inês ela foi diretora do Arquivo Histórico de Moçambique de 77 a 1999, ou seja, a Ana teve o privilégio, isso ela dizia isso, de ter vivenciado, por meio do arquivo histórico, que era condição sine qua non de um país recém-independente encontrar a sua identidade como nação. A Ana, ela não só dava suas aulas de arquivística, como também ela acompanhava toda a política de coleta de documentos num país ainda em guerra, porque as estradas estavam todas ocupadas. Então, só se podia recolher os documentos por meios de embarcações ou aproveitando-se a distribuição de medicamentos pelo país. País em guerra. A Ana viveu isto. E ela diz que ela teve uma condição privilegiada de ter vivenciado e trabalhado com o mesmo arquivo em 2 fases históricas do país. A primeira fase, em que o país pós-independente, em que, como usualmente se faz no mundo inteiro, se destrói aquilo que o opressor criou, ou seja, o arquivo. E aí, então, a Ana, juntamente com a equipe da Inês, brigaram mesmo para que toda essa documentação do país inteiro não fosse destruída. Fazendo microfilmagem, inclusive, dos documentos de Portugal e do Vaticano. Vocês têm ideia do que é isso? Viver num país em guerra e brigando para que os documentos não fossem destruídos. Porque o país recém-independente precisava de resgatar sua história para ter sua identidade como nação. Gente, eu estou bastante emocionada, desculpe, tá? Pontuando, nós nos encontramos em Moçambique, eu já estava lá. Na verdade, por indicação minha, a Ana acabou indo para Moçambique, e ela se apaixonou por Moçambique, porque ficou de 84 a 2004, ok? Nós ministramos um curso que, segundo ela, era um curso sui generis. Era um curso de licenciatura em História com especialidade em documentação. Ok? Eu sou bibliotecária, documentalista, gente, só para esclarecer. Muitos autores dizem que esse curso, que foi dado em 84 e que culminou em 85,
com a Ana, orientando 12 trabalhos, todos em cima do acervo, que era, então, uma coisa maravilhosa, né? Aquele acervo recém-trazido das zonas libertadas, então libertadas, tá? Estavam quente ainda, tá? A Ana cuidava e buscava uma metodologia não só de coleta, como também de tratamento e de política de acessibilidade, política de acesso aos arquivos, que era a paixão da Ana. A paixão da Ana é essa militância pelos arquivos, que significa o quê? Segundo a Ana e segundo nós, tá? O direito à justiça, à verdade e à memória. É este o slogan da Ana. Direito luta pelo direito à justiça, à memória e à verdade. É esse lema que vem do âmago da Ana. É essa paixão que ela tem pelos arquivos. E esse curso, sui generis, que culminou em 85 com esses 12 trabalhos, teve um direto impacto no ensino superior da, então, República Popular de Moçambique. Tá? Por quê? Não existia curso de história. Então, o ensino superior era basicamente medicina e ciências agrícolas. Tá? Então, introduziu-se na grade curricular o ensino da história. Pontuando, em 1975, vou fazer um certo, só rapidinho, tá? 1975, independência de Moçambique. 76, o arquivo histórico, que era subordinado dentro da hierarquia do Ministério da Educação, passa a fazer parte da Universidade Eduardo Mondlane. Em 77, Inês, diretora do arquivo, assume, e a Inês era de absoluta confiança do então presidente da Frelimo e presidente de Moçambique. Tá? Ela era de absoluta confiança do Samora Machel. Tá? E a Ana passa a compartilhar dessa confiança extremada. Além desses cursos de arquivística, ela trabalhou o tempo todo, e sempre como essa descrição total da Ana, né? Que a gente não sabia o que ela estava fazendo, né? Mas ela criou todo o corpo jurídico institucional do arquivo em Moçambique e fez com que o arquivo de Moçambique passasse a ser reconhecido na região e internacionalmente, graças a Ana. Ela assistiu de perto às dificuldades na coleta desses documentos. Eram operações perigosas, arriscadas e ousadas. Porque a Ana, na discussão com a equipe local, chegaram à conclusão que, por medo dessa documentação ser destruída, eles resolveram fazer uma coleta exaustiva. A linha de acervo era exaustividade. E disso tudo, um dos mais belos resultados que nós temos hoje para todos nós, ainda bem, esse trabalho incansável da Ana, que não aparece em lugar nenhum, gente. Eu fiz várias pesquisas, o nome da Ana não aparece, sabia? Hein? Nós temos que escrever essa história. Nós temos que escrever.
Moçambique é, dentre as demais colônias portuguesas, a que possui o acervo mais representativo de documentação colonial, graças a esse trabalho. Ela acompanhou ainda a Inês, diretora, então, do arquivo. Imaginem só. A Inês ocupava simultaneamente, e a Ana junto com ela, tá? A direção do Arquivo Histórico, que a gente está falando sobre isso agora, o Museu da Revolução, o Museu da Fortaleza, o Museu da Moeda, o Arquivo da Frelimo, ok? Todinho sob os cuidados da Inês e, portanto, da Ana. Mas eu dizia que ela própria testemunhava que ela teve uma condição privilegiada, porque ela vivenciou 2 momentos da história de Moçambique que refletia na linha de acervo, na política de tratamento, na política de acesso, que é a fase pós-independência e a fase quando Moçambique deixa de ser, entre aspas, socialista e passa a ser um Estado neoliberal. Então, essas 2 fases elas são muito nítidas na construção e na maneira como o Arquivo Histórico de Moçambique se desenvolveu. De qualquer maneira, durante todo esse tempo, o Arquivo Histórico de Moçambique teve dupla paternidade. Administrativamente vinculada à Universidade Eduardo Mondlane e politicamente vinculado a Frelimo. E isso transparece no acervo histórico. E, no meio de tudo isso, não esquecendo ainda, ela teve tempo, encontrou tempo ainda, de orientar a primeira tese de doutorado pós-independência. Foi da própria Inês. Tá? Ainda ela teve tempo para isso. Imaginem vocês. Por último, eu vou contextualizar a epígrafe que eu copiei de uma dedicatória que foi feita para mim e para a Ana, porque nós éramos 5 professores nesse curso, 2 brasileiras e 3 europeus. Eu e a Ana haviam cochichos de que nós éramos muito rigorosas e que os europeus eram bonzinhos. Ou seja, a velha história do europeu que passa a mão na cabeça do coitadinho, tá? Do ex-colonizado, ex-oprimido, ex-explorado, e facilitava tudo no curso para eles, enquanto nós 2 caprichávamos no rigor. Então, veja bem, lendo outra vez a epígrafe, somente o rigor no ensino nos permitirá sair do subdesenvolvimento. Obrigado pelo rigor nos ensinamentos. Obrigada, gente. Bom, gente, eu tenho que dar continuidade aqui, mas é um depoimento forte, né, para nós. Para mim foi, porque eu não conhecia essa parte da Ana. Muito obrigada. A Joana Smith, agora que é a próxima, aposentada do Departamento de Informação e Cultura da ECA, USP,
e desenvolveu vários projetos com Ana Maria junto ao Arquivo Geral da Universidade de São Paulo, entre outros. Uma boa tarde a todos. Eu vou ler o que eu escrevi para evitar que as emoções me fizessem perder o fio da meada, porque realmente é emocionante estar aqui hoje. E agradeço muito pelo convite, pela emoção, por esse momento de catarse coletivo, importante. Eu fiquei pensando no que eu ia dizer sobre o trabalho compartilhado com a Ana Maria. Momentos compartilhados, gostos e opiniões compartilhados. Como tudo começou, fiquei tentando lembrar. Eu tentei lembrar as primeiras reuniões e conversas com a Ana Maria, no início da década de 90, até uns 30 anos aí. Mas como falar sobre Ana Maria na área arquivística, sem mencionar também Elo Belotto? Desde 86, eu estava envolvida no curso de especialização em organização de arquivos da USP, com Elo Belotto. Os arquivos me seduziram, adoro essa área hoje em dia, mas eu, sendo bibliotecária de formação, eu não estava particularmente preocupada com os arquivos. Esse início de conversa se deu por razões totalmente institucionais. Ou eu estava na chefia do departamento, ou eu estava coordenando a pós-graduação, diferentes momentos para cá, para lá. E, por essas razões institucionais, comecei a, junto com o Elo Belotto, a trabalhar no curso de organização de arquivos. Ou seja, foi pelas vias formais. Depois, isso ficou muito mais importante. No início da década de 90, eu ouvia muito falar de Ana Maria, mas não a conhecia. Minha primeira lembrança... O mosquito está aí ainda? Não, o mosquito saiu. Volta. Então, porque, se não me engano, em 93, eu lembro de uma reunião na casa de Ana Maria, que ainda era na 13 de maio, que Elo Belotto que tinha me chamado, eu não lembro por quê, tentei lembrar, mas não lembro. E é o seguinte, Elo Belotto tinha medo de cachorro grande. A Ana Maria tinha tulipa na época, que era grande. Eu tinha uma filha de 7, 8 anos e eu não tinha onde deixá-la. Aí o que eu fiz? Levei junto. E foi amor à primeira vista entre Ana Maria e a minha filha por conta de cachorros. Eu lembro, devia ter feito uma foto da tulipa e da minha filha sentadinhas num sofazinho, um olhando para o outro, e Elo Belotto toda preocupada, e as duas estavam tudo em ordem. Ana Maria e minha filha se entenderam tão bem que, anos depois, a minha filha, a moda dela, olhou para a Ana e disse: "Você me aceita como madrinha?" Ela já tinha uma madrinha de batizado, mas você me aceita como madrinha? A Ana, na hora, disse: "Sim, lógico." E levou isso muito a sério até o final. Inclusive, todo ano, quando minha filha vem para o Brasil, é uma tradição, agora nós vamos ter que rever a tradição, era um almoço com as duas madrinhas. Vamos ter que rever. Mas voltemos aos contatos acadêmicos e arquivísticos, que aumentaram muito na década de 90, quando Ana começou a participar do curso de especialização, ela não estava nele no início no corpo docente, e tudo junto ficou claro que nós tínhamos que trabalhar para a criação do sistema de arquivos da USP. Foram muitas reuniões, muitas, um trabalho intenso, em que eu era uma simples aprendiz e, afinal, eu trabalhava com duas grandes mestras, eu aprendia muito. Ana Maria e Elo Belotto, que privilégio eu tive, né? Quantas vezes eu pedi ajuda por telefone, por WhatsApp, por encontros, e quantas vezes a Ana me ajudou. Era impressionante. Muitos já falaram na generosidade dela. Era ilimitada. Ela te ajudava. Não só dando opinião,
como opiniões francas, que de vez em quando ela era... sai de baixo. Né? Mas me marcou muito, particularmente, a exigência dela em relação às definições. Ela pesava cada palavra, discutia, remexia, punha no liquidificador a definição, voltava, até que parecia que ela tinha chegado numa decisão conveniente, aceitável. Eu aprendi muitíssimo. Em resumo, ela tinha muita erudição, isso já foi dito aqui, eu concordo, é de uma erudição que eu não vejo mais hoje em dia, por perto, mas muita erudição sem nariz empinado. Ao mesmo tempo, tinha aquele jeito todo, sei lá, discreto, né? Reservado. A elaboração dos instrumentos de pesquisa, conceber o sistema de arquivos da USP, representou um momento muito importante na nossa convivência e na qual Ana Maria, isso tem que ser dito também, sempre enfatizava a importância do trabalho de Elô Belotto. Tinha uma coisa assim dela sempre puxar Elô Belotto de novo para a conversa, quando a Elô já estava meio que aposentada, já não estava mais tão presente, mas Ana Maria mantinha presente. E Ana Maria sempre estava presente. Ela sempre esteve presente quando nós pedimos ajuda no sistema de arquivos da USP. Sempre, muito. Em 2018, terminando, antes da pandemia, a Ana queria organizar uma nova edição do Dicionário de Terminologia, com Elô Belotto e comigo. Tivemos várias reuniões, interrompidas pela pandemia, nunca retomadas. Mas a relação de mestra, ela, com a aluna, eu, continuou. Mas uma relação de muita amizade e carinho também foi se desenvolvendo, apesar do jeito reservado de Ana. Ela era muito generosa, mas muito fechada também. E, em alguns momentos, eu sentia que só tinha um jeito para falar com ela. Falava de cachorro. Sempre deu certo. Quando você sente, sabe, que vai travar, fala de cachorro. E é lógico que a gente falava muito, alguns já falaram isso, né? Como a Ana estava presente, quer dizer, a gente falava de, além de arquivos, a gente falava de livros, de filmes, dos meus interesses, de cachorros e das andanças da minha filha, porque ela ficava querendo saber. Hoje eu reconheço que o sistema de arquivos da USP e eu fomos muito, muito privilegiados, contando com a consultoria dela direta, sempre disponível. Ana Maria era uma fábrica de ideias e projetos, e ela me envolveu em diferentes momentos. Mas ela tinha uma pulsão de pensar os arquivos existentes, ou o futuro dos arquivos. Eu tenho a impressão que 25 horas por dia e 8 dias por semana. Ela não parava nunca. Mas ela também gostava muito de pensar tudo o que estava acontecendo na área tecnológica. E ficava fazendo testes. Até o ChatGPT ela estava fazendo teste. Ela gostava. Ela não estava olhando sempre para frente, sempre. No início desse ano, Ana Maria organizou a mudança da Biblioteca de Elô Belotto para o Arquivo Geral da USP. Não foi simples, mas está tudo lá. E disse que seus livros de arquivística também iriam para o Arquivo Geral. Silvia e Márcia, obrigada por terem executado a vontade dela. A Bárbara está aqui. O arquivo está aqui. Está aí e agradece, né? Eu concordo. E é verdade.
Em resumo, é o que a Bárbara já falou. Logo mais nós poderemos continuar estudando, aprendendo através da biblioteca de Ana Maria, mas aquelas conversas de assuntos os mais aleatórios possíveis, livros, filmes, artigos de jornal, opiniões e fofocas, essas estão me fazendo falta. Mas é isso. Obrigada, Felipe. Nós agradecemos muito a professora, foi muito importante a fala dela. E eu tenho que fazer esse papel aqui de correr um pouco. E